Olha, foi enterrado na tarde de ontem no cemitério da Saudade, em Franca, o corpo da mulher que morreu com suspeita de dengue. É a segunda morte pela doença em menos de 15 dias. A família da pedagoga acredita que houve negligência, já que ela passou 2 vezes por uma unidade de saúde. Balança. Lucília Silva de Paula, de 37 anos, morreu na unidade de pronto atendimento do Jardim Anita. Ela foi levada pelo pai após uma semana com sintomas de dengue. Na manhã de sábado, o irmão foi até a casa dela e se assustou com a situação da pedagoga. Cheguei a ver ela de manhã, que eu fui lá em casa, né, conversar com meu pai e rever meu irmão lá, e eu vi ela na cama lá, ela estava até, vamos falar assim, meio amarela, né. Eu falei, mas você é doente, né? Que ela faltou, peguei dengue, né. Eu falei, de onde você pegou? Né? Você pegou aqui em casa? Ou você vai falar, eu peguei na creche, Anderson. Né? Aí tal, eu tive que, né, visitar minha mãe, que minha mãe também não está muito bem também, não é de dengue, por causa de câncer e tal. Mas aí, depois de lá, eu visitei minha mãe, cheguei em casa aqui, e nós à noite aqui, aí infelizmente meu irmão me ligou, que minha irmã tinha acabado de falecer, junto com meu pai lá na UPA lá. De acordo com a cunhada, Lucília passou 2 vezes pela unidade de saúde. Sem acompanhamento médico, o quadro dela foi só se agravando. Lucília era pedagoga e trabalhava nesta creche no Parque Moema, região norte de Franca. Deu de domingo, né, que ela estava sentindo dor no corpo. Falei para ela fazer um exame, né, para ver se era dengue. Aí na segunda-feira ela foi trabalhar na creche normal e na quarta-feira ela foi no Janjão e para ver, né. Infelizmente, os médicos não fez os exames, só passou uns remédios, ela voltou para casa. E as dores continuaram, o mal-estar continuaram. Na quinta-feira, novamente, ela retornou. Aí deram 3 dias de atestado para ela. E chegou ontem, ela estava pálida, estava fraca. Ela chegou a desmaiar 3 vezes na casa dela. E infelizmente meu sogro levou ela no UPA, né? Aí o médico atendeu, infelizmente deu 2 paradas cardíacas. A primeira ela voltou e a segunda não deu para trazer ela de volta. E falou que o estado dela era muito grave, que ia encaminhar ela para UTI lá na Santa Casa. Estava esperando vaga. Infelizmente não aconteceu isso. Segundo amigos e familiares, Lucília pegou dengue aqui no local de trabalho. Ela chegou a comentar que praticamente toda semana algum funcionário aqui da creche se afastava por conta da doença. Bairros da região norte, como o Parque Moema, são os que mais preocupam a vigilância sanitária. São esses bairros que têm o maior índice de larvas do mosquito Aedes aegypti. Até semana passada, Franca já havia registrado 1.010 casos da doença. O número é 5 vezes maior que o registrado em todo o ano passado. Ela pegou dengue lá na escola, lá tem um surto mesmo de dengue. Toda semana um funcionário afastava por causa da dengue, suspeita de dengue. Ela chegou a comentar isso com vocês ou com parentes, amigos? Sim, comigo ela comentou, mas ela comentava mais com as amigas dela, né? Que eu e ela, assim, era poucas coisas que a gente conversava. Mas ela chegou a relatar para mim, sim. Que toda semana alguém afastava ali por dengue? Sim, toda semana eles afastavam por dengue. A família acredita que se o diagnóstico de Lucília tivesse sido feito mais rápido, a pedagoga não teria morrido. Se o médico tivesse agido antes, alguma coisa assim, talvez ela estaria aqui com nós, né? Mas eu espero que seja a última pessoa assim, que às vezes pode acontecer mais pessoas também, né? Porque sempre assim, tudo que acontece, né, tem uma pessoa, mas às vezes não tem providência. E às vezes tem providência pouca. Aí vai indo, acontece outro caso, ou outro caso. A gente não tá, tipo assim, criticando os médicos. Os médicos estão fazendo o trabalho dele, mas que faça bem certo, né? Que indica ser certo. Hoje foi minha irmã, né? Talvez amanhã pode ser outra pessoa. Ainda ela brincou. Eu não peguei Covid, mas eu peguei dengue. Aí ela chegou a relatar para minha outra cunhada que ela estava sentindo que ela ia morrer. Depois é só, eu estou sentindo que eu vou morrer, credo.
Tô com o corpo muito ruim, mas nós não íamos imaginar que ela ia chegar a falecer. Ela era uma pessoa brincalhona, ela era uma pessoa meiga, amorosa, com o sobrinho. O que ela podia fazer, ela fazia. Ela não deixava passar dificuldade, necessidade, mas ela é muito amorosa. Ela era. Olha, que dor para essa família, não? Que dor para essa família perder, né, uma parente, uma irmã, né, uma cunhada, é uma filha que se vai, é uma trabalhadora, é uma amiga e muitas vezes, porque segundo a própria família, um diagnóstico, um exame de sangue, né, alguma coisa que detectasse que estava algo de errado com ela, poderia ter evitado. A gente não tem como prever, como afirmar, como disse o irmão dela, os médicos fizeram cada um a sua parte, porém, né, fica essa tristeza e esse ponto de interrogação gigantesco em relação à morte dessa pedagoga de 37 anos. A Secretaria de Saúde informou que os exames para apurar a causa da morte da paciente já foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz e estão em análise. Informou também que a paciente passou pelo pronto-socorro e pela UPA do Jardim Anitta, onde recebeu os cuidados que a situação exigia, conforme consta nos protocolos. Vamos aguardar, então, para saber o real, né, motivo da morte dela e, segundo a família, foi pela causa da dengue, né, de ela ter contraído a dengue. Olha, ainda sobre esse assunto, eu vou ao vivo agora no telão da informação com o repórter Rafael Ribeiro. Ele que acompanhou a família, trouxe a reportagem, todo o drama envolvendo a morte da Lucília. E agora ele está ao vivo com o médico da Vigilância Epidemiológica de Franca e traz mais detalhes sobre a doença. Ô, Rafa, muita gente pegando dengue, são 5 vezes mais o número de casos em comparação ao ano passado, como você disse aí na próxima reportagem. Porém, muita gente acha que, olha, é de pirona e esperar sarar. Não é bem por aí, né, Rafa? Exatamente, Valentim. Inclusive, agora há pouco antes de a gente entrar ao vivo, eu conversava com o Dr. Homero Rosa, que é o médico da Vigilância Epidemiológica aqui de Franca, e ele realmente disse que os quadros estão muito mais graves, viu, Valentim? Só para você ter uma ideia, a última atualização que nós temos da Vigilância Sanitária, dos casos de dengue confirmados aqui em Franca, só nos primeiros 3 meses deste ano foram 1.010, por enquanto, viu? Só que esse número é 5 vezes maior do que o de todo registrado no ano passado, que foi 221 casos. Eu vou conversar com o doutor Homero Rosa, que vai trazer mais detalhes para a gente. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela participação. A gente estava conversando, realmente, as pessoas que estão contraindo dengue estão desenvolvendo sintomas mais graves. Vocês já perceberam isso também? A maior parte dos doentes com dengue, ele tem sintomas clássicos da doença, né? Mas a gente tem observado que exatamente nesse período agora, do começo do ano e no momento que a gente está vivendo, que os sintomas estão sendo mais exuberantes, mais fortes, alterações principalmente de plaquetas e glóbulos brancos estão acontecendo, quedas importantes, com mais frequência do que em anos anteriores. E na prática também, nos atendimentos, realmente os sintomas estão bem mais fortes e é uma doença que tem uma característica muito clara, que ela pode complicar exatamente no meio do período dela, que é de no máximo 1 semana de sintomas, e no 3º, 4º ou 5º dia de sintomas que pode ter complicações, tanto da pressão arterial como de desidratação ou mesmo hemorragias. Quais são os principais sintomas e tem algum exame que a pessoa pode identificar que ela está com dengue? Nós temos exames para a fase aguda dos primeiros dias da doença e temos exames para a fase posterior, que é a sorologia, que é feita pelo SUS, né? A pessoa necessariamente ela tem que estar com 6 dias de sintomas, pelo menos, para colher o sangue, para confirmar se aquela suspeita inicial era de dengue ou não. E tem exames rápidos, chamados testes rápidos, né? Que tem na rede particular, que dentro desse período aí de ter 1, 2, 3, 4 dias de sintomas, pode detectar ou não. Lembro que há sempre a chance de falsos negativos, principalmente, e também de falsos positivos com menor chance. Então são exames que podem ajudar o médico a nortear a conduta e a suspeita diagnóstica. Infelizmente, né, 2 casos suspeitos já de pessoas que perderam a vida com suspeita da doença aqui em Franca. A dengue, ela pode matar. O que a pessoa ela tem que fazer identificando que está com a doença? Especialmente para esse momento, né, de quadros mais graves, ela tem que ser hidratada de maneira absurdamente grande, generosa. Não é para tomar água para matar a sede, tem que tomar água, soro, água de coco ou qualquer outra coisa,
de uma maneira muito volumosa, às vezes litros e litros por dia. Isso evita bastante a desidratação, que complica a parte circulatória, que pode entrar em choque e pode ir a óbito. Então ela necessita, além disso, de receber atendimento médico na fase inicial mesmo, os primeiros dias, vai receber as orientações dos possíveis sinais de alerta e de alarme da doença e vai monitorar a pressão arterial, que é fundamental, que, se possível, todo dia seja aferida a pressão arterial dessa pessoa e às vezes ela até vai repetir hemograma, exame de sangue, para poder fazer um comparativo. Importante fazer o alerta que a vigilância sanitária não vai conseguir vencer essa batalha se não tiver ajuda e a colaboração da população, né, doutor? Como toda epidemia, nós temos que ter a ação parceira do serviço público com a sociedade civil. Senão não adianta. Nenhuma prefeitura vai vencer a dengue sozinha. A população tem que entender que a situação está crítica em termos de gravidade em alguns casos e procurar evitar que a doença continue, né? Já que é uma doença que é causada por um inseto contaminado com vírus. Então nós precisamos acabar com os focos do inseto em casa, na vizinhança, no trabalho e correr atrás disso e não deixá-la perpetuar, senão nós vamos ter complicações maiores ainda. Só para a gente encerrar, inclusive, Valentim, conversando com o doutor Homero, eu mesmo não sabia, existe já uma vacina contra a dengue, né, doutor? Como que funciona e ela é oferecida na rede pública? Sim, ela já está aqui no Brasil há 5, 6 anos, né, de um laboratório particular, só é vendida em clínicas particulares por enquanto. É uma vacina para quem já teve dengue anteriormente, quer dizer, pelo menos uma vez. Todo mundo sabe que a dengue pode complicar à medida que tem mais vezes a infecção, né? E ela é feita em 3 doses a cada 6 meses e para pessoas de 9 a 45 anos de idade. Tá certo, doutor Homero. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Tá aí, Valentim, a gente entrevistando o doutor Homero e, é claro, sempre lembrando, né, que a população é parceira do poder público, né? Cada pessoa tem que olhar ali o seu quintal e eliminar possíveis focos do criadouro ali na sua casa, porque de nada adianta o vizinho ter a casa limpa se você não faz ali a checagem, não faz a limpeza ali do seu quintal. Você pode desenvolver focos do mosquito que vão contaminar ali a um raio até de 200 metros ali do local onde tem os principais focos. Eu volto com você, meu amigo. Muito obrigado, Rafa Ribeiro. Agradeço, doutor Homero, pela entrevista aqui ao vivo no Balanço Geral. E você de casa vai fazendo a sua parte, tá? No caso do corona, quem transmite, né, quem leva o vírus de uma pessoa para outra somos nós. Por isso que nós ficamos tanto tempo parados, né, para tentar conter a doença. No caso da dengue, quem faz esse trâmite é o mosquitinho. Então tem que parar o mosquito, acabar com o mosquito, e a gente faz isso acabando com os criadouros dentro da nossa casa. E claro, você com dengue vai observando, faça o exame de sangue, cobre a rede pública de saúde, faça exame particular, cobre a rede particular se você tem algum convênio. Olha, insista, porque às vezes, como a gente citava aqui, né, no caso dessa mulher, como disse o irmão também, um exame de sangue para detectar que havia algo de errado ali com plaquetas, enfim, né, alguma coisa mais específica poderia ter evitado que ela perdesse a vida, tá? Poderia, porque o caso está sendo investigado ainda. Não sou médico, mas também não sou besta, né?